falar com as pessoas a respeito de Deus. Hoje, isso não é uma tarefa fácil. Conversar com as pessoas a respeito de Deus, embora a gente viva num país de matriz cristã, né, de matriz católico-romana, de alguma maneira a ideia de Deus está aí plantada na mente das pessoas. Na verdade, conversar com as pessoas a respeito de Deus não é uma tarefa tão simples, muitas vezes é uma tarefa complicada. Não porque as pessoas não acreditem em Deus, embora existam pessoas que não acreditem em Deus, mas muito mais porque as ideias que as pessoas têm a respeito de quem ou do que seja Deus, geralmente são ideias confusas, meio distorcidas, né? E o que dificulta a gente conseguir comunicar para as pessoas aquilo que a gente aprende a respeito de Deus. Porque a imagem que geralmente as pessoas têm de Deus vem das experiências que nós passamos na vida. Quando eu digo as pessoas, estou nos incluindo, né? Nós somos pessoas também. A imagem que nós temos de Deus, que todas as pessoas têm de Deus, está muito ligada a as coisas que nós passamos, das nossas experiências de vida. E como as experiências de vida são muito diferentes, às vezes é difícil conseguirmos conectar. Você pode estar falando alguma coisa a respeito de Deus, algo que você entende, mas a pessoa com quem você está falando decodifica isso, interpreta de uma forma um pouco diferente. Porque as experiências, o que as pessoas passam na vida, modelam essa concepção que se tem a respeito de Deus. Por exemplo, muitas vezes, com muita frequência, a imagem que a gente tem de Deus está muito relacionada à nossa experiência da nossa família de origem, a nossa família paterna, né? De onde nós viemos. Aquilo que os nossos pais, a nossa família, nos mostrou a respeito da vida, mesmo que não seja uma família religiosa, vai funcionar como se fosse um molde, um filtro, através do qual nós vamos entender quem é Deus. Nós pensamos em Deus, e uma vez eu li isso, achei muito interessante. Nós pensamos muitas vezes em Deus como um ser humano elevado ao infinito. Achei muito interessante essa expressão, eu nunca tinha visto isso antes. O escritor falava isso. Nós tendemos a pensar que Deus é um ser humano elevado à máxima potência. E aí o que a gente faz? Nós pegamos as características do ser humano, como nós imaginamos que Deus é perfeito. Eu digo, nós imaginamos de maneira geral, né? Mesmo quem não conhece a Bíblia tem o conceito de que Deus é um ser perfeito, se crê num Deus pessoal. Nós projetamos sobre Deus os conceitos que a gente tem, que a gente recebeu da família, que nós vimos nos nossos pais, nas pessoas com quem nós nos relacionávamos, e aí elevamos as virtudes à enésima potência, e aí formamos a nossa ideia a respeito de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não é um homem. Não é um homem para que minta, para que se arrependa, por exemplo. Deus é totalmente diferente nesse sentido. As pessoas também adquirem uma visão de Deus a partir do que a sua história religiosa contou para elas. A religião, ela fala essencialmente a respeito de Deus. Então, a família e a religião, nota bem que eu estou falando da igreja, para que a gente não torne isso exclusivo da tradição cristã. Mas a religião e a família ensinam, mostram, moldam a imagem de Deus que a gente tem, seja ensinando, seja falando, seja pelo exemplo, pela maneira de viver. A gente também adquire uma imagem de Deus, de maneira geral, as pessoas adquirem pelo que a gente ouve ao redor durante o nosso crescimento, durante o nosso desenvolvimento. A gente sai da fase em que a nossa família tem uma excessiva influência sobre nós,
ou que os professores das igrejas, de religião, têm sobre nós, e a gente começa a adquirir mais independência para pensar, e aí então o que as outras pessoas começam a falar sobre Deus, a imagem que as pessoas trazem sobre Deus, começam a também adicionar informações na nossa mente, e aí nós começamos também a fazer comparações. Outra coisa que molda a nossa visão a respeito de Deus são as nossas necessidades, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas preocupações nos fazem adquirir uma imagem de Deus. Como eu falei, são as experiências da vida que nos fazem pensar em como Deus é. Outra coisa que também modela muito a visão que se tem de Deus são as vantagens que a gente está querendo obter, né? As vantagens que se quer obter, nossas ambições também acabam nos pressionando tanto que a gente começa a acreditar que Deus é aquele Deus que realiza todos os nossos desejos, é o Deus gênio da lâmpada, né? E a gente esfrega, ele aparece e é quase como se ele dissesse assim: sim ama o que deseja. Então, as nossas ambições também modelam, na verdade deformam a nossa compreensão a respeito de Deus. Então, se forma na mente das pessoas uma figura, seja mais ou menos clara. As pessoas têm alguma imagem a respeito de Deus. Aquelas que creem em Deus, geralmente aquelas que creem em um Deus mais pessoal. Os cristãos creem em um Deus pessoal, mesmo alguns não cristãos também creem em um Deus pessoal, mas isso forma a imagem que as pessoas têm a respeito de Deus. E aí você e eu, como pessoas que têm aprendido a respeito do Senhor pela Bíblia, vamos conversar com os nossos amigos que não são crentes, ou que não creem na Bíblia, ou até creem, mas não se aprofundam, não investem o seu tempo para conhecer realmente como Deus se mostra nas Escrituras. E aí pegam uma pincelada aqui, juntam aquilo que viram na sua família, aquilo que a religião ensina, ou as frases coladas nos vidros traseiros dos carros, ou as frases escritas nos para-choques do caminhão, ou os slogans que se ouve nos telepregadores, ou aquilo que corre pela internet. E aí, com essa corte de retalhos, forma-se essa mentalidade, e aí eu e você vamos conversar com as pessoas, e aí percebemos que a imagem que se tem de Deus dificilmente corresponde à figura que a Bíblia nos apresenta. Dificilmente se parece. Talvez, eu quero ser mais incisivo, talvez entre nós isso aconteça também. Por que eu digo que isso pode acontecer entre nós? Porque só se conhece Deus melhor de duas formas. O primeiro elemento fundamental para a gente conhecer Deus, e o alicerce de tudo, é exatamente a Bíblia. E lamentavelmente hoje não são muitos os cristãos que realmente dedicam o seu esforço, o seu tempo para conhecer Deus através da palavra. E quando digo entre nós, eu não estou generalizando entre os evangélicos. Às vezes eu generalizo, né? Mas hoje eu não estou generalizando. Eu estou falando de nós aqui que nos congregamos nessa igreja. Nem sempre nós nos dedicamos como deveríamos nos dedicar. Eu posso falar para você que nós precisamos nos dedicar mais, mas é você, fazendo uma autoanálise, é que vai dizer o quanto mais você precisa se dedicar para conhecer o Senhor. É absolutamente impossível ter uma visão saudável a respeito de quem é Deus, de como Ele é, uma visão clara, bem firmada, se nós não dedicamos tempo e esforço para conhecermos
o que ele fala a respeito dele. Isso está na Bíblia. A segunda maneira, o segundo recurso pelo qual nós conhecemos Deus também brota da Bíblia, que é a aplicação na nossa vida, na nossa experiência pessoal, daquilo que ele fala a respeito dele na Bíblia. Viram como são coisas diferentes? Um é o conhecimento a respeito de Deus. Não dá para a gente ter uma partida adequada se a gente não tem um bom bloco de partida, usando a expressão dessas últimas semanas ligadas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, né? A gente não tem um bom bloco de partida, você não consegue caminhar adiante. Se você tem um bom bloco de partida, que é a palavra de Deus alicerçada, plantada na tua mente, no teu coração, o próximo passo é o que também vai te proporcionar um conhecimento mais claro e mais saudável de Deus, que é a aplicação, que é a vivência disso que você aprendeu, estudou e tem procurado conhecer e entender mais na sua própria vida. É aquela interação que você faz com a Bíblia, que inclui uma série de práticas, inclui a tua oração, por exemplo. A gente não ora certo quando a gente não conhece a Bíblia, irmãos. Embora a oração seja algo que brota da necessidade da nossa alma, tem que ser uma coisa que vem lá de dentro do coração, muitas das nossas orações, embora sejam sinceras, são incompletas, são orações que Deus atende porque Ele é misericordioso demais, infinitamente, mas se fosse eu, não atendia. Às vezes a gente se chega para Deus só para reclamar e para pedir. A gente não tem uma dinâmica mais profunda de oração. Por quê? Porque a gente nem sabe como é que a gente pode fazer. Ontem nós estávamos no retiro de oração da igreja e estávamos falando sobre isso. Eu fiz uma programação. Nossa programação estava agendada para de 9 às 5 da tarde. Nós começamos 30, 40 minutos depois, terminamos 5h30 e eu estava brincando com eles, com a turma que foi. Eu programei a parte da manhã e na parte da manhã a gente foi conversando, foi uma coisa bem livre, né? A gente foi livre no sentido de bem interativa. A gente foi conversando. Quando nós terminamos a parte da manhã, saímos para almoçar 12h40, eu tinha chegado no ponto que eu tinha planejado chegar às 11 da manhã. Porque a gente vai conversando e vai vendo que tem muito mais do que aquilo que a gente acha que existe. Deus tem muito mais para nos falar a respeito dele do que a gente acha que existe, mas isso quando a gente para estar com Ele. Então a segunda maneira como a gente conhece melhor Deus é aplicando na nossa vida aquilo que Ele diz a seu respeito nas Escrituras. E aí vem um monte de coisas. Estar na igreja é uma coisa, cultuarmos a Deus juntos é uma coisa. Se nós não conhecemos bem a Bíblia, nós não saberemos aproveitar bem esse tempo. Não saberemos aproveitar bem esse tempo. É servir ao próximo. Se nós não conhecemos o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos fazer as coisas sem a intenção adequada. Enfim, Deus, a relação com Deus começa na Bíblia e tem continuidade na nossa experiência. Na nossa experiência. É assim que a gente conhece Deus melhor. Mas, às vezes, nós não dedicamos tempo adequado para nós construirmos ou talvez reformarmos a imagem de Deus que nós temos na nossa mente, que a nossa história moldou em nós. Isso acontece com as pessoas que não são da igreja, mas acontece com as pessoas que são da igreja também. Quando a imagem de Deus é uma imagem incompleta, geralmente dois aspectos se destacam na compreensão que se tem a respeito de Deus. Algumas pessoas, ou por um lado, se pensa, o que se enfatiza é aquele Deus irado, um Deus castigador, um Deus que realmente, porque Ele é Deus, porque Ele pode tudo, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo, Ele olha para nós e está pronto a
punir o pecado. Está pronto a punir o pecado. Ontem, quando nós vimos a messa lá no retiro, nós fizemos o retiro no colégio católico, e num dos banheiros, na porta de um dos banheiros, tinha uma frase escrita assim, na porta do banheiro, não era homens e mulheres, não, né? Vocês que foram lá ontem, o que estava escrito na porta do banheiro? Deus me vê. Deus me vê. Deus me vê. É um conceito interessante, né? Mas eu acho que a coisa está meio assim, caindo para o lado dessa, como dizia aquele corinho antigo, que nós, os que temos mais de 25 anos, lembramos claramente, né? Cuidado, olhinho que olha, cuidado, mãozinha que pega, cuidado, pezinho onde anda, porque o Salvador do céu está olhando para você. Então esse conceito de um Deus, assim, tá, o super policial eterno, né? Tá assim, sabe aquele guarda que fica atrás do poste? Se você avançar o sinal amarelo, ele tem que correr atrás do poste para te meter a caneta. Muitas vezes a ideia é essa, esse Deus cuja característica principal é punitiva. É punitiva. Um Deus muito parecido com os Zeus da antiguidade, né? Com a divindade greco-romana. Então, esse é um aspecto que fica muito claro e é muito forte. Isso tem muito a ver com pessoas que tiveram uma criação muito castradora, de muita cobrança, e aí nós pegamos e transferimos isso para Deus. Ou a outra característica que é super valorizada de Deus, e essa eu acho que tem sido bem mais popular, está no outro extremo. É o Deus amoroso, paciente, tolerante, que não se incomoda com as coisas erradas que se façam. Está sempre sorrindo. Está sempre olhando para a gente, sorrindo de orelha a orelha. Ou seja, é um Deus muito bobo. É um Deus que você bate na cara dele, ele está rindo para você. Você cospe nele, ele está rindo para você. E mais, ele inclusive, porque ele é tão bom, tão tolerante, ele tem a obrigação de te dar tudo de bom. Do bom e do melhor. E se ele der, se ele não der, duas coisas podem ser ditas. Ou eu não tenho fé, ou eu não tenho fé, ou Deus não era bem isso que eu pensava. Deus doador de tudo. Então, esse segundo aspecto tem tornado cada vez mais popular, porque a gente vive num mundo cada vez mais permissivo, cada vez mais liberalizado, em que tudo vale. Como tudo vale, quanto menos julgamento houver sobre nós, mais tranquilidade temos no coração. Então moldamos Deus de acordo com as nossas preferências. E todo mundo, sem dúvida, prefere, ou a maioria das pessoas prefere esse Deus liberal, esse Deus que não se incomoda com nada que acontece de ruim ou que a gente faça. Então, se enfatiza ou o Deus justo ou o Deus bom. A Bíblia mostra uma coisa muito interessante. Ela mostra que essas duas coisas, que aparentemente são contrárias, são antagônicas, essas duas maneiras de ser corrigidas, ajustadas, aperfeiçoadas, não tão caricatas como eu estou trazendo para vocês, e que realmente o subconsciente vê em Deus. A gente vê um Deus caricatura muitas vezes. A Bíblia diz que essas características, elas estão de forma perfeita encaixadas na pessoa do único Deus verdadeiro. Ou seja, Deus tem um aspecto que lembra esse Deus juiz, o justo juiz. A
Bíblia chama Deus de um justo juiz. Ou seja, fala de um Deus que não se conforma com o pecado, que olha para nós, sim, o Salvador do céu está olhando para você e para mim também, está mesmo. E é um Deus que se ira com o pecado, se ira mesmo. E mostra que esse mesmo Deus não é outro, não é diferente, esse Deus não é uma caricatura, também se revela como um Deus absolutamente generoso e amoroso com os seres humanos. Um Deus que realmente se preocupa com a vida humana, que se interessa e que realmente ama as pessoas. É muito difícil nós conseguirmos conjugar essas duas coisas numa personalidade só. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, Davi expressou para nós, em uma pequenina palavra, em um dos seus salmos, uma maneira como essas duas coisas se mostram em Deus. Eu queria ler com vocês um único versículo, para que a gente possa construir juntos, ou construir não, né? Ser construídos juntos por Deus a respeito da sua imagem. Salmo 25. Salmo 25. Então, com uma forma extremamente simples, singela, Davi fala para nós como é que essas duas características estão presentes no Deus verdadeiro e como isso é um presente enorme para quem crê nele e o serve de coração, para quem realmente quer se envolver com ele, para quem realmente quer se envolver com ele. Essa união das duas características tão aparentemente antagônicas em Deus se torna uma dádiva para aqueles que querem se envolver com ele. Salmo 25, nós vamos ler o versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Vamos ler juntos? Vamos lá. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Mais uma vez. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Agora só os homens. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Agora só as meninas. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Agora de cor, só os bonitos e inteligentes. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. A autoestima está muito boa, hein, gente? Sim, esse versículo simples, traz em si uma mensagem fenomenal para organizar esse descontrole que existe geralmente na cabeça das pessoas. Davi fala algo interessante. Ele começa falando exatamente dessas duas características de Deus. Mostra Deus como bom, ou seja, o lado amoroso, o aspecto amoroso de Deus, e reto, no sentido de justo, de correto, de perfeito, em quem não tem nada que abale, ou seja, Deus é justo mesmo. É uma bondade sem igual e uma retidão perfeita e eterna. Só quem é perfeitamente reto tem a capacidade de julgar com justiça, com retidão. Então, Davi está dizendo, Deus é isso mesmo. Deus é profundamente bom e absolutamente reto, perfeito. Quando juntamos essas duas coisas, na nossa cabeça é complicado essas duas coisas conviverem, se harmonizarem, a nossa tendência é achar que uma das duas tendências vai prevalecer sobre a outra. Mas o que Davi diz para nós
é que o fato, vejam só, e aí eu queria que a gente raciocinasse juntos aqui. Bom e reto é o Senhor. Essas são as características de Deus para Davi. Em seguida ele diz, porque Deus é bom e reto, algo acontece nessa relação dele com as pessoas. É isso que Davi está falando. Algo acontece na relação do Deus bom e reto com as pessoas. O que acontece? Porque ele é bom e reto, ele aponta o caminho aos pecadores. Irmãos, isso é de uma simplicidade assustadora e de uma profundidade abissal. O que Davi está falando é o seguinte: porque Deus é bom, por causa da bondade, Ele tem olhado para pecadores. Isso aqui é uma figura de linguagem em que você tem dois aspectos. Na primeira parte, as qualidades de Deus, bom e reto, e na segunda parte do versículo, dois complementos: apontar o caminho e para os pecadores. A bondade de Deus faz com que Ele olhe para pecadores, para nós. Por causa da bondade dele, Ele tem olhado para nós, pecadores como eu, como você, gente imperfeita, que várias vezes incontáveis vezes, repetidamente, tem errado, e muitas vezes errado nas mesmas coisas. Gente que tem errado nas mesmas coisas, mas mesmo assim, mesmo eu e você e as pessoas sermos pecadores e errarmos nas mesmas coisas, Deus continua interagindo conosco. Deus continua interagindo conosco porque Ele é bom, porque Ele ama, é na sua essência amar. Por isso Ele ama aqueles que não são amáveis. Ele continua colocando a mão na lama para transformar essa lama em argila e dessa argila remodelar o vaso, remodelar o jarro. Porque Deus é bom, Ele se relaciona com pecadores, Ele não volta as costas para os pecadores. Mas Deus não é apenas bom, Deus é reto, é justo, é perfeito. Por isso, Ele não se relaciona com os pecadores simplesmente para dizer: está tudo bem, vai em frente nesse teu caminho, prossegue por aí. Não é o que Deus faz. O Espírito Santo, inspirando Davi, diz que Deus, o Deus que é bom, se relaciona com os pecadores, mas porque além de ser bom, Ele é reto, Ele aponta o caminho para os pecadores andarem. O amor de Deus não obriga a dizer para os pecadores: continue no teu caminho. Porque o amor divino está perfeitamente conjugado com a sua retidão, com a sua perfeição. Ele olha para pecadores e diz: o caminho reto é este. Ande por aqui. Ande por aqui. Pense um pouco comigo. O Deus que é bom, se mostrasse, se deixasse que os pecadores simplesmente andassem nos caminhos tortos, Deus seria completo? Porque Deus tem caminhos retos. O caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada,
Ele é rocha para todos os que nele confiam, diz o salmista. Deus não, por amar os pecadores, Ele exerce a sua retidão mostrando o caminho certo. Irmãos, eu e você que somos cristãos, que seguimos a Cristo, temos esse presente, essa enorme bênção. Deus, pela sua retidão e pela sua perfeição, sempre aponta o melhor caminho, sempre aponta o caminho perfeito. E quando eu e você andamos nos caminhos tortos, Ele nos adverte, Ele nos disciplina, Ele nos castiga, não porque nos puna, mas para que esse castigo produza em nós arrependimento, para que nós andemos no caminho que é dele, que é o melhor caminho. E é o melhor caminho. O apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, a tristeza são os frutos da disciplina divina. Se eu colho os frutos do meu pecado, nesse colher os frutos do meu pecado está a disciplina divina que não me abandonou. A tristeza, segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, produz arrependimento que a ninguém traz pesar. Por isso, eu quero te encorajar a confiar na disciplina divina na tua vida. Confiar, porque quando a mão de Deus pesa sobre a minha vida e sobre a tua vida, Ele não faz isso para nos destruir. Ele faz isso para nos trazer de volta para o seu caminho, porque Ele é bom e reto. Ele aponta o caminho para os pecadores. A retidão de Deus faz com que Ele insista conosco para que nós andemos no caminho dele. O caminho de Deus não é torto. O caminho de Deus é apertado. A porta é estreita, mas não é tortuosa. Mas o caminho não é tortuoso. O caminho de Deus é reto, como Deus é reto. Eu e você precisamos muito nos lembrar disso sempre. Sempre, sempre. A gente pode confiar no caminho que Deus aponta para nós. A gente pode confiar. O caminho de Deus sempre vai ser reto. Porque Deus é reto. O caminho de Deus sempre será o caminho perfeito. Mesmo que quando nós olhamos, nós achemos que ele é meio torto. É que a gente olha enviesado, né? A gente olha assim meio atravessado. Tortos somos nós mesmos. Nós é que temos a nossa visão comprometida, nossa visão espiritual comprometida, e aí achamos que os caminhos de Deus são meio esquisitos. Há aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Para Deus não existe linha torta. Para Deus não existe linha torta. Ele é o autor da escrita e é o autor da linha também. Deus escreve certo por linhas tortas para ser lido por gente estrábica. Essa é a realidade. Deus escreve certo por linhas certas para ser lido por gente estrábica. Nós somos os estrábicos. Nós temos a dificuldade. O que precisamos é ajustar a nossa visão, confiar nele. Deus sempre vai mostrar para mim e para você o caminho reto. O caminho de Deus é reto e leva à vida. Não é o que Jesus Cristo fala? Ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que acertam por essa porta e não por esse caminho. Mas esse caminho é reto, leva à vida. Porque Deus é reto, o teu Deus é reto, é perfeito. Na sua justiça eterna, Ele é perfeito, Ele não erra. Deus não erra. Deus não erra. Portanto, irmão e irmã, por que nós questionamos tanto a Deus? Se Deus não erra, por que questionamos tanto a Deus? Será que nós achamos que Deus não é tão reto quanto Ele diz que é?
eu e você podemos sempre confiar no caminho que Ele nos aponta. O caminho é reto, vai dar no lugar certo. Não é fácil, mas é o caminho de Deus. Mas tem uma coisa a mais. O caminho de Deus sempre é o melhor, porque Deus é bom. Porque Deus é bom, o caminho dele sempre será o melhor para mim e para você. Mesmo que seja um caminho longo, um caminho estreito, mas é um caminho reto e é o melhor caminho, porque Deus é bom. Sempre vai ser a melhor solução para nós. Porque Deus é bom e não faria a maldade de apontar um caminho ruim para quem já é ruim o suficiente. Porque Deus é bom, Ele não ia apontar um caminho ruim para quem não precisa que apontem o caminho ruim, porque nós já somos ruins o bastante. A nossa tendência é andar por caminhos ruins. Deus entra na nossa vida e se apresenta para nós para nos mostrar o caminho melhor. Nos mostrar o caminho melhor. A justiça e a bondade de Deus, o amor de Deus, a perfeição, a retidão e a bondade de Deus se conjugam para o nosso bem. O nosso bem. Deus é reto. Sempre vai nos mostrar o caminho que leva na direção certa. Deus é bom. Sempre vai nos mostrar o melhor caminho. O problema não é com Ele. O problema é com a gente. Somos nós que precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Confiar nele ao ponto de dizer: Deus, eu não entendo muito bem as coisas que me acontecem. Não sou capaz de ler tudo com clareza. Os mistérios da vida me trazem confusão. Me fazem perguntar por quê muitas vezes. E tantas vezes que eu pergunto para o Senhor o porquê, o Senhor não me responde por quê. Algumas vezes o Senhor responde, outras vezes o Senhor não responde. Quando o Senhor me responder, eu vou andar enxergando com clareza. Mas quando o Senhor não me responder, me ajude a confiar que o Senhor é bom e reto, e que por isso continua a apontar o caminho para pecadores como eu. Se você trouxer isso para dentro do seu coração, se você deixar que essa verdade crie raízes dentro de você, a sua vida vai ter bem menos ansiedade. Porque você vai saber que pode descansar em Deus, que pode confiar no Deus que é bom e reto. Eu queria que você visse comigo nesse mesmo salmo, alguns versículos abaixo, o que Davi fala a respeito dele. Ele diz assim no versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Acho tão bonito esse Davi. Vamos lembrar o versículo 8? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ele diz assim, escreve assim: viram o que eu estou falando para vocês? Não, ele não está falando isso. Ele diz assim: esses pecadores sou eu. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Fenomenal. O que Davi fala é algo que ele cria, que ele vivia. Você é colocada no mundo
para fazer como Davi fez. Para falar para as pessoas quem realmente é Deus. Que Deus não é nem o policial, o Deus exclusivamente punitivo, cruel, das experiências tristes e dolorosas da nossa vida, mas que Deus também não é esse ser tolo, sem consistência, esse ser amorfo, essa coisa boba, esse garçom celestial. Deus não é isso. Acho que o Deus reto e bom está mostrando o caminho correto e melhor para nós. Você é colocada no mundo para fazer isso. Se Deus te capturou, se Deus te trouxe para perto dele, Ele te trouxe para lhe privilegiar com essa verdade, para te privilegiar, para que a sua vida possa caminhar por caminhos retos e melhores, e para que você ajude outras pessoas a encontrarem esse Deus também. Para você, para mim, a prioridade é essa realidade estar enraizada na nossa alma. Entender que a nossa experiência, para mim, ou para Davi, ou para você, pecadores, essa é a grande verdade, a maravilhosa verdade que o Evangelho traz para nós. O Evangelho que nos mostrou isso de forma concreta. Deus que não desistiu dos pecadores. Deus que continuou com o mesmo grau de exigência. O mesmo grau de exigência. Mas que veio à terra em Jesus Cristo. Para que pecadores como eu e você pudessem responder ao chamado dele para o seu caminho. E esse caminho não é apenas o caminho de fazer as coisas corretamente, não é o caminho apenas, claro, quando o Davi estava falando sobre isso, ele estava pensando no caminho de quem anda ao lado de Deus. E nós, eu sempre repito isso, e sempre que eu me lembro disso eu fico muito feliz. Nós temos um privilégio muito maior que Davi. Porque Davi falava talvez sem compreender as coisas com tanta clareza. Mas nós entendemos que para andar ao lado de Deus, Ele já providenciou o caminho. Jesus Cristo disse isso, não foi? Ele falou, eu sou o caminho. O Evangelho fala isso. O Evangelho diz que o Deus perfeito, bom e reto, continua apontando o caminho aos pecadores. Ele aponta o caminho aos pecadores que ainda não o conhecem. E diz, entra pela porta, anda pelo caminho, que é Jesus Cristo. E continua apontando o caminho aos pecadores que já o conhecem. Quando ele diz, o que eu escolhi para você, o caminho dentro do caminho, o caminho com C minúsculo, dentro do caminho com C maiúsculo, que é Jesus, é reto, é o melhor, e eu aponto para você. Há pecadores que estão fora do caminho, há pecadores que estão dentro do caminho. Essa mensagem do Salmo 25:8 serve para ambos. Serve para ambos. Deus aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Pecador, pecadora, desfrute disso. Desfrute desse presente de Deus. Profundamente. E nós, os pecadores e pecadoras, vamos falar isso para outros pecadores e pecadoras que ainda não têm a oportunidade de desfrutar desse presente de Deus. Fortalece meu coração. Confie em Deus.
ande no caminho dele. Quando ouvir a sua voz, como diz a palavra, não endureça o coração. Quando ele te advertir, não só na hora da mensagem, não só na hora do sermão, mas quando ele falar para você o caminho certo, o caminho reto, não fecha o coração. Não endurece o teu coração. Quando ele falar para você, lembre que o Senhor é bom e Ele é reto. Pode confiar nele. Pode confiar. Como diz uma canção antiga, muito antiga, é preciso confiar tudo para Cristo dirigir. Lançar corpo e mente totalmente na fé que é dele a ideia melhor. Dele a ideia melhor. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Vamos buscar o Senhor juntos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Reflita um pouco sobre isso. Reflita só um pouco se você tem confiado bastante em Deus, na sua bondade, na sua retidão. Peça para Ele te ajudar a sempre confiar nele, sempre que você ouvir a sua voz. Peça a Ele que lhe ajude a você sempre inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz dele e ouvindo, confiar nele, confiar na bondade e na retidão do Senhor e andar no caminho que Ele tem apontado para você. Bondoso Senhor, Deus justo e reto, nós confessamos, ó Deus, que não temos confiado no Senhor como devíamos. Às vezes nós temos desconfiado do Senhor. Ao ouvir a Tua voz nos dirigindo, coisas que a gente sabe que o Senhor quer que a gente faça, maneira que a gente sabe que o Senhor quer que a gente viva, e que ninguém precisa ficar repetindo para nós. Tantas vezes nós questionamos, fazemos que não estamos entendendo, argumentamos silenciosamente com o Senhor, ou simplesmente ignoramos o apontar do caminho que o Senhor faz, e um monte de desculpas e de justificativas, a gente escorrega para os nossos atalhos. Senhor, nós somos pecadores, sim. O Senhor, pela Tua bondade e retidão, tem apontado o reto e bom caminho para nós. Não precisamos te pedir muita coisa, Senhor. A declaração evidente da Tua palavra é uma afirmação que, porque o Senhor é bom e reto, o Senhor aponta o caminho dos pecadores. Deus, nos dê a graça de confiarmos no Senhor. Somos fracos, somos facilmente seduzidos por nós mesmos, pela nossa própria vontade. Somos facilmente induzidos a fazer aquilo que o nosso coração míope deseja fazer, interpretando o teu caminho como se fosse um caminho esquisito, torto e não muito bom. Nós somos assim, Senhor. Mesmo já tendo sido alcançados pela Tua graça, que nos regenerou, que nos salvou, nós estamos num processo de conhecer o Senhor melhor e de sermos
transformados gradativamente para sermos semelhantes ao nosso Salvador. Temos uma caminhada a vida toda, mas a gente entende, Senhor, que essa caminhada pode ser melhor. O nosso avanço na Tua imagem e semelhança pode ser melhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fortalece a nossa confiança em Ti. Nos ajude, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, a inclinarmos os nossos ouvidos para o Senhor. Quando tivermos que tomar as decisões a respeito dos caminhos que andamos dentro do caminho, que nós aprendamos a dar realmente atenção à Tua voz. Não sair correndo e depois reclamar com o Senhor porque as coisas não estão dando certo, ou desnecessariamente sofrermos dores na nossa alma, dores que não são as lutas da vida, mas que são a consequência das nossas escolhas erradas. Ó Senhor, venha ao nosso socorro. Nós que somos Teus filhos e filhas, mas que somos pecadores, o Senhor tem apontado o caminho para nós. O Senhor é reto e é bom. Agora te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha com graça sobre nós e semeie no nosso coração fé, confiança no Senhor, para que nós possamos te seguir, para que nós possamos ajudar outros pecadores como nós, que ainda não entraram no Teu caminho, a olhar para o Senhor, a crer em Ti, andar no Teu caminho. Que essas pessoas possam olhar para nós e entender que, apesar das nossas lutas, nós temos procurado com sinceridade andar no Teu bom e reto caminho. Obrigado, Senhor, não nos desampara nunca. Como é incrível imaginar que o Senhor tem sido insistente com a gente que tem feito tanta bobagem nas nossas escolhas, mas o Senhor é persistente. Obrigado, Senhor, nosso Deus perfeito. O Senhor é Deus verdadeiro, o Senhor é Deus de verdade. O Senhor não é uma imagem que nós forjamos a partir das nossas histórias. O Senhor está acima de nós, o Senhor está além de nós, o Senhor é mais, infinitamente mais do que nós, mas ao mesmo tempo está no nosso meio para nos mostrar o caminho. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome e renovamos nosso compromisso contigo. Apesar de fracos, queremos andar no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.